pastor Pedro Salvador, meu grande amigo, meu conselheiro, meu professor, meu orientador na tese de doutorado, fizemos esse curso. E hoje aqui cabe a minha responsabilidade para falar ao irmão da minha grande alegria, do meu contentamento espiritual, ter conhecido você, sua esposa, seus filhos. E agora no dia 3 de março de 2021, chegou o dia da jubilação. Você é um camarada e tanto, amigão nosso. Viajávamos daqui para São Paulo, um homem sempre disposto, alegre, sempre com a mão estendida para abençoar as pessoas. Desejo a você um bom descanso, meu companheiro, meu amigo, a você e sua família, que Deus te revista de muita saúde. Eu quero dizer para você que você foi um amigo que Deus colocou no meu coração. E eu quero dizer para você que amigos são presentes de Deus. Eu tenho você, pastor Pedro, como o meu amigo e como um presente de Deus para a minha vida. Eu quero deixar um texto bíblico para o seu coração, o coração da sua família e da amada igreja, desses líderes maravilhosos que eu conheço, preguei aí algumas vezes, pura bondade tua, eu pregar aí na igreja. Você é um grande expositor da palavra, um amigão, um homem conhecedor da Bíblia, dado a oração. Preguei aí por bondade e muito mais por amizade. A tua igreja é uma igreja bem alimentada pelo irmão. O irmão é um homem profundamente dedicado à teologia bíblica. Neemias capítulo 2, versículo 18, Neemias diz assim: então lhes declarei como a mão de meu Deus me fora favorável. E bem assim as palavras que o rei me tinha dito. Eles disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então quero dizer, Igreja Batista do IPS, a mão de Deus sempre foi favorável a vocês. E esse querido irmão que completa 38 anos de jornada pastoral, Deus sempre foi favorável ao pastor Pedro, sua família integrada, a igreja edificada. E a Bíblia disse, querida igreja e irmãos, no versículo 18, parte final, ele disse o seguinte: edifiquemos, como diz aqui, levantemo-nos e edifiquemos. E a Bíblia diz que fortaleceram as mãos para as boas obras. Que vocês estejam fortalecidos para a boa obra. Não acabou, a igreja não acaba. O pastor apenas está descansando, mas esse homem, do jeito que eu conheço, homem que é impregnado pela palavra do Senhor, incomodado pelo Espírito do Senhor, Pedro Salvador, eu te conheço, homem, você não vai parar, tá ok? Que Deus abençoe, parabéns à igreja por esse momento, parabéns pastor Pedro, parabéns família querida, que Papai do Céu abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro, pela vida da irmã Gilceia, por tudo o que o pastor tem contribuído para a obra de Deus. Ele foi um instrumento abençoando o Colégio Batista. Em nome do Colégio Batista, eu quero dizer muito obrigado, pastor Pedro. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério, porque ser jubilado, isso é confirmar que o ministério do irmão vai estar continuando. O irmão, a irmã Gilceia, onde os irmãos estiverem, os irmãos vão estar pastoreando e abençoando a todos aqueles que estiverem ao seu redor. Muito obrigado, que o Senhor os abençoe rica e abundantemente. Querido e amado colega, pastor Pedro Salvador, que alegria participar do seu culto, louvor, adoração ao Senhor, sua despedida, após um ministério brilhante aí nessa Igreja Batista do IPS. Um abraço, pastor. Quem fala aqui é o pastor Geraldo Jeremias, presidente da Convenção Batista Fluminense por várias vezes, também da nossa pastores do Brasil, por algumas vezes também, atualmente pelo vice-presidente da nossa convenção. Que prazer, pastor. Que Deus abençoe sua vida. O senhor é um ícone para todos nós, é alguém que marcou a todos nós indelevelmente. Que Deus o ajude, o abençoe, ao lado da querida esposa Gilceia, da família de um modo geral. Parabéns, Igreja Batista do IPS, por ter diante de vocês por algum tempo esse baita pastor, baita servo de Deus, que tem servido o Senhor com toda lealdade, fidelidade, também a nossa denominação. Um prazer, pastor. Que Deus o ajude, o abençoe, rica, poderosa e abundantemente. Deixar ministério, parar de ministrar para o irmão, é impossível isso aí. Quero citar a palavra de Deus para o irmão, mais uma vez. 1 Reis, capítulo 19, verso 7. Quando diz a palavra de Deus, Elias, querendo parar de ministrar, ouviu de Deus o seguinte: levanta e come, que muito comprido será o caminho. Pastor, querido amado, há muita lenha para queimar. Seu ministério há de prosseguir em outras áreas,
Eu tenho certeza absoluta disso. Que Deus o ajude, o ampare, o conforte e o abençoe. Amém e amém. Prezado pastor Pedro Salvador de Azevedo, prezados irmãos, minha palavra nesse momento é de gratidão ao Senhor pela vida do nosso querido pastor Pedro, e expressar em nome da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, da FABERJ, o nosso sentimento de gratidão pela sua vida, pelos anos aqui dedicados como professor, primeiro aluno da nossa faculdade e depois professor, e que muitos alunos guardam com saudades do tempo em que o pastor ministrava aulas aqui em nossa faculdade. Nossa gratidão a Deus pela sua vida, pelo trabalho, pelo ministério, pelos anos dedicados às igrejas onde o Senhor pastoreou, e nossa gratidão, porque homens como estes são raros, como o pastor Pedro, são raros, comprometidos com a obra de Deus e com o Deus da obra. Um grande abraço, pastor, um grande abraço aos irmãos, e mais uma vez desejamos as mais ricas bênçãos dos céus para a sua vida, para o seu ministério e para a glória de Deus. Olá, meu amigo e colega, pastor Pedro Salvador de Azevedo. Para mim é uma alegria muito grande poder participar deste momento tão especial para o irmão e família, quando o irmão está sendo jubilado pelos seus 38 anos de ministério pastoral. E também gostaria de parabenizar a Primeira Igreja Batista no IPS por esta brilhante visão que teve para com essa jubilação. Eu gostaria de, neste momento, finalizar minhas palavras deixando para o colega um texto da Palavra de Deus que se acha em Números capítulo 6, de versículo 24 ao 26, que diz assim: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus o abençoe, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, pastor Luciano Rosendei, pastor da Primeira Igreja Batista em Rio Bonito. Querida igreja, parabéns pela festividade. E querido e precioso pastor Pedro, que Deus lhe abençoe. Uma alegria poder participar dessa celebração. Pastor Pedro foi meu professor no doutorado, um homem que ministrou não somente a mente, ao intelecto, mas também ao meu coração, em um momento de decisão, em um momento que eu precisava tomar algumas decisões, e ele estava ali e pôde me aconselhar, me abençoar, e eu tenho certeza que, como eu, muitos por aí. Que Deus abençoe o senhor, parabéns por essa conquista, por ter um ministério profícuo, abençoado, honroso, tão precioso para nós. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a sua família, e que o senhor desfrute desse legado. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Eu quero congratular-me com essa igreja, a primeira do IPS, e deixar uma palavra de alegria, de felicitações ao pastor Pedro Salvador, que completou 38 anos de ministério pastoral. É uma alegria para todos nós que tivemos o conhecimento de muitos anos, quando o pastor Salvador não era ainda pastor, quando veio para o seminário, e nós temos um conhecimento e uma amizade ao pastor Pedro Salvador. Nós queremos deixar aqui uma palavra que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, e ele diz assim: dou graças ao que me tem confortado, Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A chamada para o ministério. O pastor Pedro desincumbiu a sua missão, o seu trabalho, e está fazendo ainda, realizando para a glória e louvor do Senhor.
Parabéns por se aposentar hoje, de acordo com a vontade do Senhor, depois de realizar o ministério dado por Deus por décadas. Como seu nome Pedro Salvador, a missão do Senhor foi silenciosamente cumprida e muitas pessoas foram salvas. Então, as recompensas do céu serão grandes e muitas. Que as bênçãos maravilhosas do Senhor sejam abundantes em sua vida futura e a família. Pastor Pedro Salvador, você é uma pessoa muito abençoada. Parabéns. Olá, meus irmãos. Quero, nesta ocasião, parabenizar o pastor Pedro Salvador por esta longa jornada em que serviu ao Senhor no Ministério Pastoral Batista, aqui na nossa Associação Batista da Planície e também junto à Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, subseção Planície, toda a contribuição que ele nos deu ao longo de todos os anos em que ele ministrou e serviu ao Senhor aqui nesse tempo. Louvado seja Deus pela vida do senhor, pastor. Que Deus o abençoe e possa aproveitar bem esse tempo de aposentadoria, embora vai continuar fazendo a obra do Senhor e ministrando e pregando e ensinando a palavra de Deus. Que Deus o abençoe, mais do que merecedor, não é? Paulo, escrevendo a 2 Timóteo 4,7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E assim foi a vida do irmão, todos esses anos. Que Deus o abençoe, parabéns, e que esse culto seja um momento de júbilo para o Senhor e para Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Grande abraço, querido, e eu estou sempre à sua disposição. Um abraço. Amado pastor Pedro Salvador, nesse dia tão especial, venho em nome da minha família, em nome da família missionária batista em todo o Brasil, em nome do povo cearense, compartilhar a nossa gratidão, nosso louvor a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua família e de maneira especial louvar a Deus por sua fidelidade, pastor. A sua fidelidade à visão missionária que Deus lhe deu, ministerial, seu exemplo, seu testemunho, e muito obrigado. Que Deus continue lhe dando muita saúde, lhe fortalecendo, guiando cada passo, lhe concedendo muito sucesso, muitas realizações com alegria, por onde fores e aonde estiveres. Receba o nosso abraço de gratidão, o nosso abraço fraterno e o nosso desejo de muito sucesso nessa nova etapa. E aos amados irmãos da Igreja Batista do IPS, um grande abraço, nosso muito obrigado, que Deus conceda à amada igreja, ao novo e ao pastor, muitas vitórias para a glória de Deus. Um grande abraço do seu missionário Ítalo e família aqui no Ceará. Boa noite, irmãos. É um prazer participar desta noite, deste culto comemorativo, quando o pastor Pedro deixa o ministério da Igreja Batista do IPS. Eu me sinto muito feliz nesta noite participar deste momento e trazer a mensagem de gratidão a Deus pela vida do pastor Pedro Salvador. Tem sido um homem de Deus, um homem que tem abençoado muitas vidas, tem ensinado muitos na condução administrativa de uma igreja, e a Igreja Batista do IPS, com certeza, se sente honrada neste período, nesses anos, ter o pastor Pedro Salvador como seu pastor. Fique aqui então, pastor Pedro Salvador, o meu abraço, o abraço da minha família, a irmã Antônia, os meus filhos e também da Primeira Igreja Batista em Fazendinha. Que Deus abençoe o irmão, que Deus possa ajudá-lo grandemente e que Deus possa realmente continuar fazendo do irmão um vaso com certeza escolhido pelo Senhor. Essa é a nossa palavra, é a nossa oração. Amém. Uma alegria muito grande para mim dar essa palavra ao meu amigo, meu pastor, meu querido companheiro, pastorzão Pedro Salvador. Parabéns, pastor. Como declarou o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Claro que a carreira não acabou,
Claro que a fé está guardada, mas o ministério pastoral direto dele, o irmão está sendo jubilado. Parabéns pela estrada pavimentada que pelo poder do Espírito Santo o irmão construiu. Deus o abençoe muito, pastor. Nós o amamos, o respeitamos e o irmão merece este coroamento de carreira ministerial que o Senhor Deus está lhe dando. Deus o abençoe. Estimado amigo, Dr. Pedro Salvador de Azevedo, muito digno pastor da relevante Primeira Igreja Batista do IPS, na cidade de Campos dos Goytacazes. Parabéns por esta noite. Celebração da glória de Jesus por um profícuo ministério e gratidão da Igreja ao Supremo Pastor por ter lhe dado um líder que a apacentou por tantos anos com conhecimento e discernimento. Nobre amigo, é feliz o obreiro que depois de tantos anos, no cumprimento do sagrado ofício, os seus liderados o veem como digno de duplicada honra, guindando-o a uma posição de mérito, mercê da graça de Cristo, pelo caráter do ministério realizado. É encantador o alvorecer, aquele brilho do início do ofício pastoral, mas honroso, nobre e digno de todos os aplausos. É o poente do labor ministerial, instrumentalizado na honraria da jubilação. Parabéns, pastor Pedro. Deus o abençoe. Parabéns, igreja, por reconhecer e dignificar o seu obreiro, homem de Deus, que tem cumprido com galhardia e fidelidade o ofício santo, a vocação celestial, bênçãos de Deus para o pastor e para o seu povo, que ele tão bem tem cuidado. Um grande abraço, meu amigo, felicidades. Queridos irmãos, que alegria participar do culto desta noite, desta celebração especial ao nosso Deus, em gratidão pela vida do nosso querido pastor Pedro Salvador. Falar do pastor Pedro é falar de alguém de visão, de empreendedorismo, de conquista, de avanço, de missões. E isso, querido pastor Pedro Salvador, o senhor me ensinou no seminário, quando eu era seu aluno da professora Jusceia, e o senhor impactou profundamente a minha vida. Eu trago marcas daquelas aulas do seminário no meu ministério hoje. As coisas boas que eu faço, eu devo ao Senhor. As coisas ruins é por minha conta mesmo. Mas olha, que Deus abençoe a sua vida, querido pastor Pedro, professora Jusceia, que Deus abençoe essa família maravilhosa, que Deus siga abençoando o ministério de vocês, que ainda será muito longo, porque ainda há muita terra para ser conquistada. Deus está mexendo no seu movimento soberano, na posição onde vocês servirão, obviamente, mas isso não significa que vocês vão parar. Nós vamos avançar, nós vamos conquistar, nós vamos multiplicar discípulos, nós vamos conquistar esta pátria para Cristo Jesus. Obrigado por seu apoio, por sua dedicação, por suas palavras de incentivo, de encorajamento, por sua parceria na liderança da PIB do IPS. Obrigado a todos os irmãos por este engajamento missionário e juntos faremos ainda muito mais para o reino do nosso Senhor. Parabéns, Deus os abençoe. Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Eu sou o pastor Francimário, aqui de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará, o seu missionário aqui no sertão nordestino. Estou passando para falar um pouquinho do pastor Pedro Salvador, esse homem de Deus, esse servo de Deus,
comprometido com a sua palavra e com o seu reino. Pastor Pedro, eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa continuar lhe abençoando nessa nova etapa. Eu louvo a Deus pelo legado, pelo exemplo que o Senhor tem deixado e tem sido para todos nós. A minha oração é que o Senhor Deus possa continuar lhe abençoando e que o Senhor seja usado pelo Senhor de forma grandiosa para o louvor da sua glória. Receba o meu abraço e o abraço de toda a minha família. Que Deus continue lhe abençoando abundantemente. Receba o nosso abraço. Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus, amada Igreja Batista do IPS. Sou o pastor Bruno Festas, diretor da Ordem dos Pastores Batistas do Estado do Rio. E é com imensa alegria que, em nome de nossa diretoria, deixamos esse abraço, esse momento marcante para o pastor Pedro Salvador e para a amada Igreja que reconhece o trabalho do pastor Pedro. E também, assim, toda a família, como os filhos, esposa, se ele cumpriu com toda a eficiência o trabalho e o ministério que o Senhor lhe confiou. E o texto da palavra de Deus, em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 15: por vocês, de boa vontade, me gastarei e gastarei tudo o que tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. A certeza de que o pastor Pedro gastou e se deixou gastar na obra do Senhor. Deus abençoe, e é uma imensa alegria, uma honra poder estar aqui falando aos amados irmãos em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos da Primeira Igreja Batista do IPS, em Campos dos Goitacazes, querido pastor Pedro Salvador, familiares, amigos e irmãos presentes nesta celebração. Em nome da Junta de Missões Nacionais, queremos abraçar e homenagear o nosso querido pastor Pedro, que hoje está jubilando. Louvado seja Deus, pastor, pela sua vida, pelo seu ministério, por 38 anos liderando a igreja. Louvado seja Deus pela visão missionária, pelo envolvimento com a obra, pela sua dedicação à igreja do Senhor Jesus, proclamando a palavra, comprometido com a palavra de Deus. O seu ministério, pastor, a sua vida é uma referência para todos nós nesta geração, um grande líder. E eu quero abraçá-lo, querido, agradecendo pela bênção que o irmão sempre foi, liderando a igreja com a obra missionária em nossa pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Parabéns, igreja, parabéns pelo seu pastor, pelo reconhecimento, pela homenagem que os irmãos estão prestando ao pastor Pedro Salvador. Termina-se um ciclo, certamente começará outro ministério com a chegada do pastor Márcio, também um grande homem de Deus. Queridos, um abraço, Deus os abençoe. A minha voz ainda está um pouquinho rouca, porque eu estou me recuperando ainda da Covid. Graças a Deus vencemos. Estamos juntos, queridos, e vamos avançar. Pastor Pedro, parabéns, querido, pelo líder, pelo servo, pela dedicação. Um abraço à sua família, a todos vocês, queridos. Deus os abençoe. Pastor Pedro, o irmão é bênção do Senhor e eu dou graças a Deus pela sua vida. Parabéns, pastor. Com certeza, Deus tem planos e continuará usando o irmão e a sua família para servir no reino, para abençoar vidas, para continuar avançando a obra do Senhor. Parabéns, igreja. Parabéns, pastor. Louvado seja Deus por este momento tão precioso na vida da igreja, na vida do pastor Pedro Salvador e a sua família. Um abraço de todos os missionários da Junta de Missões Nacionais, um abraço cheio de gratidão, um abraço cheio de alegria. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Olá, meus irmãos, aqui pastor Hamilton Vargas, diretor executivo da Convenção Batista Fluminense. Eu passo para agradecer ao pastor Pedro Salvador pelos seus 38 anos de ministério nesta igreja,
por tudo quanto ele tem feito e continuará fazendo pelo reino. Homem que valoriza a obra missionária em todos os campos, homem de Deus que deu da sua capacitação a liderança batista do Norte Fluminense, da Convenção Batista Fluminense, da Convenção Batista Brasileira, homem que foi professor da Faculdade Batista do Estado do Rio de Janeiro, diretor do Colégio Batista, enfim, desempenhou tantas funções e tem a sua família ao seu lado, a irmã Gilceia, seus filhos e netos, que tanto também tem contribuído para o reino, para o bem-estar da sociedade. Muito obrigado, pastor Pedro, por sua existência tão abençoadora. Oramos para que o irmão continue a ter vida longa e muitas outras oportunidades de servir. Parabéns, muitíssimo obrigado em nome de nossa convenção, em nome dos gestores da nossa convenção, receba nossos cumprimentos, nossas congratulações por esse momento tão honroso em que o irmão termina muito bem uma etapa da sua carreira. Parabéns e muito obrigado. Queridos irmãos da Primeira Igreja Batista do IPS, que alegria, que privilégio poder me dirigir aos irmãos nessa noite festiva. E, em especial, poder me dirigir ao pastor Pedro Salvador e à sua família. Pastor Pedro, louvo a Deus, exalta o Senhor pela sua trajetória, pela sua caminhada ministerial, especialmente junto ao povo de Deus no IPS. Particularmente, eu quero declarar a minha admiração e gratidão a Deus pela sua história e por concluir essa etapa de forma digna. O irmão, pensando no ministério aí no IPS, com certeza, combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. E quero transmitir ao irmão e transmitir à igreja o carinho da Convenção Batista Fluminense. Parabéns, irmãos, por essa noite feliz de reconhecimento da história dedicada de um pastor que trabalhou por tantos anos nessa igreja. E parabéns também, pastor Pedro, por amar essa igreja e por se dedicar a ela. O irmão chega a este momento de conclusão de um ciclo para a glória de Deus, dignificando a história batista no campo fluminense. Receba o carinho, a gratidão a Deus da Convenção Batista Fluminense pela sua vida e parabéns, Igreja do IPS, por essa noite feliz de reconhecimento. Transmito, portanto, à igreja e ao querido pastor Pedro e a sua família o carinho do povo batista fluminense. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Pastor Pedro Salvador de Azevedo, Foca Mateus. Também conhecido como? Pepeco, Tira Mateus. Rapaz, cameraman que tá demais, né? Esse é o nome, né, que permeia toda a nossa família. Né? Somos aqui 4 filhos e todos nós somos conhecidos não apenas ou não somente pelos nossos nomes. Né? Onde eu chego, eu não sou o Eliabe, eu sou muitas das vezes, né, ou na grande maioria das vezes, o filho do pastor Pedro Salvador de Azevedo. Né? E isso nos traz muita alegria, isso é um cartão de visitas, é um cartão de recebimento que nós temos e isso abre as portas onde a gente chega, porque nós somos conhecidos, né, como filhos de uma pessoa que é totalmente idônea, de uma pessoa que é totalmente coração, que cuida, que ama, né? E neste momento, onde você finaliza a sua carreira, né, como pastor, né, encerra esse ciclo da sua vida para iniciar um novo ciclo, nós não poderíamos estar juntos, né, celebrando esse momento com o Senhor. Né? Nós te amamos muito e saiba que temos muito orgulho de sermos conhecidos como filhos do pastor Pedro Salvador de Azevedo. Pai, nesses 38 anos de ministério, 22 que eu participo, a gente acompanhou toda a sua dedicação à igreja, toda a sua dedicação ao ministério, o cuidado com as ovelhas, momentos que você poderia estar em família e você decidiu se dedicar e cuidar da igreja, cuidar das suas ovelhas. E isso foi de grande exemplo para a gente. E se hoje nós 4 estamos juntos aqui, felizes e gratos, é porque apesar disso nós sabemos que o seu principal e primeiro ministério sempre foi o seu lar. Pai, como família, nós passamos por várias etapas ministeriais, muitas delas envolvendo dores. Nossa primeira etapa ministerial, minha, do Eliezer e do Eliabe, foi junto com a nossa mãe, que Deus chamou para a glória. Foi um momento assim difícil na nossa família,
E logo após nós fomos presenteados com a Gil, que trouxe ao nosso ministério familiar uma outra razão e um outro motivo. Com isso veio ela, a pequena, que veio então completar a nossa família. E nesses momentos todos em que passamos, tivemos o Senhor como nosso pilar, como nosso cuidador, mesmo em meio às suas dores. O Senhor se dispôs a cuidar da sua família e do seu ministério. E nós te amamos por isso. Eu sou agradecida a Deus por tudo que o Senhor dedicou a nós. Que honra para mim, para meus irmãos, para minha família, estar vivendo esse momento especial com o nosso Pai. Não são poucos dias, nem poucos anos, uma vida inteira, praticamente 4 décadas servindo ao Senhor no ministério. Isso me enche também de inspiração e me motiva a continuar nessa jornada que o Senhor mesmo teve um papel importante para isso. Eu me lembro quando criança, que o Senhor me levava para a reunião das ordens de pastores e eu não entendia o porquê disso, mas já no tempo do Senhor, o Senhor já estava fazendo as coisas acontecerem, E de lá para cá a gente vem vivendo muitas coisas juntos em muitos ministérios. Então nós somos prova viva de que o Senhor se dedicou em cada um deles e que o Senhor deu o seu melhor. E aliás, todas as igrejas receberam mais do que esperavam, porque como o Senhor prova com a sua própria história, o tempo passa, mas cada um de nós se torna a evolução da espécie, como o Senhor diz, mas o Senhor é aquele siri que vai à frente e nós vamos atrás seguindo. Eu tinha que lembrar dessa, Eu tinha que lembrar dessa, ok? Então, Pai, é um orgulho para nós, todos os filhos, Hoje sou pastor, graças ao Senhor, a todo o seu empenho, cada um dos filhos envolvido no ministério, com pretensões no ministério, e graças ao seu, a toda a sua dedicação, empenho como pai, como pastor que foi nosso, como nosso líder. Então nos sentimos muito honrados de poder viver esse momento com o Senhor. Quero aproveitar para dizer que nós aprendemos algumas coisas contigo, muitas coisas, mas tem uma que a gente não esquece jamais, que os filhos sempre esperam 3 coisas dos pais, mas aqui a gente na realidade espera 4 coisas. A primeira coisa, exemplo. A segunda coisa, exemplo. A terceira coisa, exemplo. A quarta coisa, exemplo. Nós te amamos, Pai. Deus te abençoe. Que coisa horrível. Olha o braço de Elisé, olha o braço de Elisé. É o de Elisé, não é o de Elisé. Não é o meu não, aqui ó. Aqui ó, o de Elisé. Tem que fazer, Elisé. Não, essa aqui. Assim. Vai. Oi, vô. Então, hoje eu tô aqui pra te dizer que eu sou muito grata por tudo que o Senhor já fez por mim, por me ajudar sempre na medida do possível, por ser o melhor avô do mundo, o avô que toda garotinha sonharia em ter. Queria te agradecer por não ser só um avô, não só um pastor, mas também um pai pra mim. Eu te amo demais e eu tenho orgulho de dizer que eu sou sua neta, sua única neta. Meu querido avô, obrigado por me ajudar sempre que eu precisei. Obrigado por me ensinar tudo que eu sei até hoje em minha vida e por ser esse exemplo de vida que eu tenho para mim. A ti eu só tenho que agradecer. Obrigado, meu avô. Vamos lá para mais uma homenagem. Os meninos como netos e eu como nora não poderíamos ficar de fora desse momento, Gratidão é uma palavra que define. Eu sou muito grata a Deus pela sua vida, pelo que o Senhor representa para nós na nossa família e também no ministério, Eu fui pastoreada pelo Senhor na minha infância, quando junior, quando adolescente, quando jovem. E muito do que eu sei, do que eu sou grata a Deus pela sua vida e pelo legado que o Senhor tem deixado em nossas vidas, Então, sou muito, muito grata mesmo pela sua vida. Deus o abençoe, nós amamos o Senhor. E eu sei que essa é só apenas uma nova história e é um capítulo que está começando hoje. Então, Deus te abençoe. Vô, você representa muito para nossa família, igual a mamãe disse. O Senhor sempre foi um exemplo para a gente.
como a mamãe disse, né? Nós te amamos muito. Que Deus ilumine seus passos, né? E que Ele também faça que essa nova jornada seja muito boa. Então agora, como o último e sendo o neto mais velho, tenho muito orgulho de ser, de fato, sou neto de pastor Pedro. Ele foi um grande exemplo na minha vida, sempre me ensinou muitas coisas, como sempre vem me ensinando. E até hoje vivo aprendendo e creio para aprender muito mais. Assim como ensinou a Márcia, a Anne, ao Ezequiel, também vai ensinar o Moisés, mesmo ele pequeno, creio que ele já aprende muitas coisas. Ao Natan também. Então, grande orgulho poder dizer que sou neto do pastor Pedro e que o Senhor abençoe muito a sua vida e tudo que vai fazer a partir de agora, nesse novo momento, nova etapa da vida. Te amo. Nós chamamos vovó Jusceia e vovô Pedro. Oi. Oi, vovô Pedro. Oi, vovó Gil. Vovô Gil. Como diz a palavra do Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós. Fala não. Ah, não é pra eu falar não? Quem vai falar? Então fala. E como diz a palavra do nosso Deus, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E o meu coração nessa noite é de muita alegria, de muita gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Deus nos dá muito além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente sonha. E o pastor Pedro, além do meu pastor, desde que praticamente eu nasci, também me deu como sogro, né? Então ter vocês como a minha família, ter você, Gil, como a minha sogra, o pastor Pedro como meu sogro, ter vocês como meus líderes espirituais, fez toda a diferença na minha vida e na minha caminhada como pessoa, como serva, como mãe, como esposa, como amiga. Então só tenho gratidão ao Senhor pela vida de vocês. Agora é chegado esse novo tempo, um tempo da gente ficar ainda mais pertinho, mais juntinho, e eu tenho certeza que Deus ainda fará muito em vocês e através de vocês. Amo vocês. Olá, irmãos. Boa noite. Pastor Hudson Galdino da Silva, pastor da 2ª Igreja Batista em Cabo Frio e secretário-geral da Associação Batista Litorânea Fluminense. Meu abraço a esta igreja nesta noite importante e significativa pela jubilação do pastor Pedro Salvador. Não poderia deixar de compartilhar com os irmãos esta mensagem, esse vídeo, para dizer para os irmãos que o pastor Pedro Salvador, e os irmãos conhecem muito bem durante tanto tempo de ministério pastoral, mas dizer para a igreja, dizer para o pastor Pedro Salvador do meu carinho, meu respeito, minha admiração pela vida deste servo de Deus, servo do Senhor, homem de Deus, pessoa que sempre viu o ministério, sempre se envolveu no ministério com muita seriedade administrativa, muito conhecimento bíblico e que sempre pregou a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Pastor Pedro Salvador, pastor batista, sempre honrou o ministério batista aqui na litorânea, também no estado do Rio, no Brasil e no mundo. Pastor Pedro Salvador, meu abraço, meu carinho, meu respeito, minha admiração e meu louvor a Deus e gratidão ao Senhor por sua vida, por tudo aquilo que você plantou no ministério pastoral, tudo aquilo que você colheu e tudo aquilo que muitos outros ainda irão colher, porque a sua semeadura foi uma semeadura com muita sabedoria, com muita dedicação e com muito amor. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe pastor Pedro Salvador, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos. Meu abraço, meu carinho, meu respeito, minha admiração, meu louvor a Deus por você, meu querido amigo, colega, pastor Pedro Salvador.